Tem coisa pior do que você comprar um livro, passar horas lendo e até dias, e com o passar do tempo você não lembra mais de nada do que leu? Prazer, eu sou Patrícia Issa, advogada criminalista, e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre leitura. Existem dois tipos de leitura, a leitura passiva e a leitura ativa. Mas antes disso, eu peço para que você deixe um like nesse vídeo, porque você já vai me ajudar bastante. Então vamos lá. A leitura passiva é uma leitura que é através de um ato unilateral. É apenas o autor tentando se comunicar com o leitor. Porém, o leitor está inerte. Ele apenas está retendo palavras, entendendo as palavras e passando as páginas. Ele não fixa aquele conteúdo. Ele não consegue provocar o autor fazendo questionamentos. Ele apenas está passando páginas e de forma inerte, que é onde está o perigo. É aquele hábito mecânico de passar páginas. E muito cuidado com a preguiça, porque quem faz esse tipo de leitura passiva geralmente tem preguiça, começa a ler de forma apressada, porque quer se livrar logo do livro. Essa é a pior que tem, é um auto-engano. Agora vamos lá. Outro detalhe para quem faz esse tipo de leitura passiva. Tem gente que consegue até repetir frases do autor, frases dentro do livro, porém a pessoa não entende o que essa frase, o que o autor estava querendo dizer. E como exemplo, existe uma frase muito conhecida do filósofo Sócrates, quando diz: só sei que nada sei. Tem gente que repete, mas não compreende. O que Sócrates, meus amigos, estava querendo dizer é que não sabia de nada. Pelo contrário, o que Sócrates estava querendo dizer é que ele estava se negando a ser sábio. Porque a sabedoria é inerente ao ser celestial. Era isso que Sócrates estava querendo dizer. E não que ele não sabia de nada. Então, muito cuidado com o que você lê e repete pelos textos que você lê. Você tem que ter essa compreensão. Agora vamos passar para a leitura ativa, e aí ficou mais fácil de entender. É só pensar no oposto. A leitura ativa é uma leitura bilateral, ou seja, o autor se comunica com o leitor e o leitor se comunica com o autor. É uma troca de conhecimento. O leitor, ele está pensando, porque quem lê tem que pensar. Não tem como você ficar lendo, 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 entendendo palavras, sem compreender o texto, sem adquirir conhecimento. Tem que ter uma concentração, um desejo de compreender aquele texto. Você tem que fazer resumos, você tem que riscar. E eu falo papel e caneta, e não computador. Gente, o computador tem que ser utilizado de forma inteligente e muito cuidadosa. Papel e caneta, porque nós temos a memória fotográfica, o seu cérebro está trabalhando com o seu corpo. Vamos imaginar aqui de forma ativa. O que é que o leitor faz? Ele escreve no próprio livro, ele faz resumos. Aqui, esse livro, Os Paradoxos da Justiça, para mim foi um livro de leitura fácil. Mesmo assim, eu faço a leitura ativa, eu escrevo no próprio livro, com as minhas palavras, o que eu compreendi. Eu utilizo o marca-textos e eu risco algumas palavras que é para eu ler novamente. Então, essa é a leitura ativa, é uma leitura que você se comunica com o autor, você pensa, você reflete, você consegue mentalizar aquele contexto a partir de exemplos. É uma escada. Como é que você vai fixar? Você faz resumos, você anota, você volta para aquele texto novamente. Quando você for ler o livro, dando continuidade, volte um pouco para você se para você saber onde é que você parou, como era que estava aquele entendimento. Existem também três níveis que é muito importante para se alcançar a excelência.
O primeiro que eu posso falar como um degrau, que é a informação. Você está ali retendo a informação de forma inerte, de forma passiva. O segundo degrau é o conhecimento, é quando você compreende, você adquiriu, você consegue explicar para si e para os outros. E o terceiro nível, o terceiro degrau, é a inteligência, é quando você consegue praticar o conhecimento que você compreendeu. Então é isso, pessoal. Deixa um like aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vamos lá.